tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos falar sobre sangue. Professor, o que a gente vai falar sobre sangue? Nós vamos falar sobre esse importantíssimo tecido que faz parte do nosso organismo. Qual a sua função? O que ele exerce de influência para o nosso corpo? Quais são os seus componentes e principais características? Tudo bem? Se liga aí que a nossa aula está começando. Bora lá! Bom, gente, vamos lá então. Começando a nossa aula sobre o sangue, tá? Bom, vamos começar a definir o que é o sangue, então. O sangue, ele é formado pelo tecido hematopoético, ou tecido sanguíneo, tá? Esse tecido sanguíneo, como todo tecido, ele é formado por um conjunto de células. Quais células? Células sanguíneas, tá? Essas células sanguíneas, elas são formadas no interior da medula óssea, no interior da medula dos nossos ossos, tá? Não confundam com medula espinhal, que tem relação com o sistema nervoso. Estou falando da medula óssea. Ele está no interior de ossos longos. Temos dois tipos de medula, a chamada de medula vermelha e a medula amarela. A medula amarela é uma medula que ela tem como função armazenar bastante lipídio, então ela serve como uma reserva energética. Não é essa que a gente vai utilizar para essa aula de hoje de tecido sanguíneo. O que eu quero que vocês saibam é sobre a medula óssea vermelha. Essa sim, essa é a responsável por produzir os elementos figurados, que seriam as células que vão compor o tecido sanguíneo, tá? Então, a medula óssea vermelha, ela produz esses elementos figurados, essas células. Quais células, então, que compõem o nosso tecido sanguíneo? Depois a gente vai ver certinho que nem todas elas dá para ser considerado célula, né? Uma célula legítima, formada por membrana plasmática, citoplasma e material genético. Apenas uma delas é uma célula legítima, tá? Mas os elementos figurados, então, que são as partes celulares formadas por células, elas representam para nós aqui cerca de 45% do volume do sangue, tá? E os outros 55%, elas ficam com a parte líquida responsável por formar, então, o plasma sanguíneo, tá? Sendo que a maior parte do plasma ele é constituído por água. Nós vamos falar um pouquinho sobre plasma sanguíneo um pouquinho mais para frente, tudo bem? E o quanto de sangue que tem em cada pessoa, tá? O volume de sangue para cada pessoa, ele é variável. É lógico que ele vai variar, então, porque pessoas maiores, mais altas, com maior massa corpórea, elas precisam ter também um maior volume de sangue. Então, o volume de sangue acaba sendo proporcional à massa corpórea da pessoa. Se a gente fizer uma conta mais ou menos, uma pessoa com 70 quilos, ela teria aproximadamente em torno de 5 litros de sangue. Isso equivale a mais ou menos de 7 a 8% do seu volume de massa corpórea. Tá? Então, uma pessoa tem 70 quilos, 7 a 8%, né, desses 70 quilos, ele corresponde ao volume de sangue presente dentro dele. Então, dá mais ou menos nessa conta, né, por uma média de 70 quilos da pessoa, 5 litros de sangue. Vamos lá, então. Continuando, partindo agora aqui, ainda falando sobre, né, essa questão de plasma e elementos figurados. Então, qual é a função do sangue? O sangue ele tem a função de transporte. O que ele transporta? Ele transporta água, lógico, né? A maior parte do sangue é constituído por água. Gases, né? Então gases provenientes da respiração, nutrientes provenientes da digestão, hormônios provenientes lá do sistema endócrino, as excretas que vão ser eliminadas pelo sistema excretor. Ele também vai servir para transportar elementos de defesa, que é o nosso sistema imune, né, os glóbulos brancos, que nós já vamos falar nessa aula aqui, né, um pouquinho sobre eles. E ele também tem uma função importantíssima que é para a regulação da nossa temperatura corpórea. Como assim? Se você está com muito calor, o que acontece? Nós começamos a transpirar. Transpirar é eliminar essa água, né, presente dentro da corrente sanguínea. A gente vai eliminando um pouquinho dessa água em forma de suor. Por quê? Porque esse suor, quando ele se espalha pela pele da pessoa, a evaporação desse suor faz com que energia térmica seja retirada da pele para promover essa evaporação. Nessa retirada de energia térmica da nossa pele, a temperatura superficial da nossa pele ela cai um pouco e aí resfria a temperatura da pessoa, tá? E se a pessoa estiver com frio, o que acontece? Se ela estiver com frio, o metabolismo dessa pessoa ela tende a querer acelerar.
Então, acelerando o nosso metabolismo, fazendo com que esse sangue circule com uma maior rapidez, maior fluidez pelo nosso corpo, faz com que a nossa temperatura corpórea se eleve um pouquinho, tá? Então, essa estratégia de manutenção da temperatura corpórea, seja uma adaptação para o frio ou para o calor, ela é uma estratégia que o sangue, né, ele faz isso para tentar regular e deixar a nossa temperatura sempre constante, ok? Só que o sangue sozinho, ele não se movimenta. Por que ele não se movimenta? Porque ele é dependente de uma bomba, né, que faz então essa movimentação, esse bombeamento do sangue no interior das veias, artérias e capilares. O nome dessa bomba que faz o transporte, faz a movimentação do sangue, é o nosso coração, ok? Então, quando a gente for ver o sistema circulatório, nós vamos ver que o coração é o órgão principal responsável por fazer essa movimentação de sangue no interior dos vasos sanguíneos. Continuando. Falamos então agora sobre os elementos figurados. Então eu falei para vocês que os elementos figurados, né, do sangue, que ele é composto então de elementos figurados e plasma, os elementos figurados seria a parte sólida, a parte constituída por células. E são 3 elementos figurados aqui, certo? São as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Nós vamos falar em detalhes cada um deles aqui, tá? Mas aqui eu coloquei para vocês a função geral de cada uma, né, desses componentes dos elementos figurados. As hemácias, elas possuem a função de transporte de gases. Por que gases no plural? Porque no nosso corpo, principalmente, nós temos que transportar gás oxigênio para fazer a respiração celular e o gás carbônico, que ele é produto da respiração celular, que nós temos que levar ele para fora para ser eliminado. Então precisa ter o transporte de ida e volta desses 2 gases aí. Além do que, nós temos um outro exemplo que eu vou passar aqui para vocês, de um gás chamado de monóxido de carbono. Tá? A sua constituição é semelhante com a de dióxido de carbono, com a, né, diferença de que tem um oxigênio a menos. E nós vamos já ver, né, a relação desse monóxido de carbono para o nosso corpo. Nós temos aqui então os leucócitos, né, que a função dele seria de defesa do nosso corpo. Então ele forma para nós o nosso sistema imune. Né, ele vai defender o nosso corpo de qualquer corpo estranho que possa invadir, né, um vírus, uma bactéria, uma toxina. Tá? E nós temos as plaquetas, né, que é o último constituinte dos elementos figurados aqui. As plaquetas, elas têm como função fazer a coagulação sanguínea e a cicatrização. Então, vamos partir para os elementos figurados agora em detalhes. O primeiro deles que nós vamos falar são as hemácias, tá? Também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Esse glóbulo vermelho, a cor vermelha dela, é graças a um pigmento vermelho chamado de hemoglobina. Essa hemoglobina precisa existir dentro dessas hemácias porque é através dessa hemoglobina e que vai ocorrer a ligação dos gases para se fazer o transporte. Então os gases não ficam ali, né, inflados dentro da hemácia, não entra gás oxigênio dela, ela fica inflada, não é um balão, né, uma bexiga, que ela se infla de gás oxigênio para ela ser transportada, tá? O gás oxigênio, ele não transporta assim solto, ele transporta ligado, tá? Ele tem que se fazer uma reação química para ligar em alguma outra coisa, e ele se liga a esse pigmento vermelho, a essa hemoglobina, tudo bem? Ele faz essa ligação fazendo a oxidação do ferro, tá? Vocês sabem muito bem o que é oxidar um ferro. O ferro, quando ele oxida, quando ele enferruja, ele começa a adquirir essa coloração avermelhada, né? Um vermelho escuro, meio de cor de tijolo, né? É a cor da ferrugem. Então, essa hemoglobina, né, ela tem muito ferro na sua constituição e ela vai transportar esse oxigênio assim. Ela absorve esse oxigênio, oxida esse ferro, transformando em óxido ferroso, tá? Meio que, vamos dizer assim, né, entre aspas aí, ele enferruja esse ferro, né, da hemoglobina e assim ele transporta o oxigênio pelo nosso sangue. Então, por isso que ela adquire essa coloração avermelhada, tá? Por conta dessa oxidação do ferro presente na hemoglobina, né, nas hemácias. Tudo bem? Bom, então a função da hemoglobina aqui, primeiro, transporte de oxigênio, tá? Quando essa hemoglobina ela está ligada com o oxigênio, ela recebe o nome de oxihemoglobina, tá? Ou oximoglobina,
tá? Então, a oxihemoglobina, ela é quando tem o oxigênio ligado, então, à hemoglobina, para ser transportado para as outras células do nosso corpo, para elas realizarem a respiração celular. Tudo bem? Agora, fornecendo o oxigênio para as células do corpo, essas células vão fazer a respiração celular. O que é isso? Ele pega o oxigênio, pega também a glicose que veio da alimentação, né, do sistema digestório, utiliza esses dois para se produzir uma energia pronta para a célula gastar, né, que são os ATPs. Quando ele produz essa energia, o produto final dessa reação da respiração celular, ele origina o quê? Água e gás carbônico. Tá? Essa água que vai ser eliminada ali no sangue mesmo, reaproveitada pelo corpo, e o gás carbônico que também vai ser eliminada para o sangue de novo. Tá? Agora, esse gás carbônico vai ter que ser transportado de volta para ele sair do nosso corpo. Então, ele vai ter que voltar para o pulmão para ser jogado para fora. E como que ele vai ser transportado? Não pode ter gás dissolvido ali, né, no sangue, né, formando bolha de gás. Então, ele vai ter que ser transportado de alguma forma. E aí que a hemoglobina também se liga a esse gás carbônico para fazer o transporte de volta, tá? Quando a hemoglobina se liga ao gás carbônico, ele forma a carbohemoglobina, tá? Carbohemoglobina é quando o gás carbônico está ligado à hemoglobina para transportar de volta para sair do nosso corpo. Tudo bem? Depois, quando a gente falar em sistema respiratório, vocês vão ver, né, que uma pequena parte desse gás carbônico é transportado dessa forma. A maior parte do gás carbônico ele é transportado dissolvido, né, no plasma sanguíneo na forma de um ácido carbônico. Tá? Mas isso deixa aqui no próximo capítulo sobre o sistema respiratório, nós vamos detalhar sobre isso. E eu falei para vocês que existe mais um monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é um gás que ele é proveniente da queima de combustíveis fósseis, tá? Como por exemplo um gás que sai do escapamento dos carros aí, né? Quando na queima do combustível. Esse gás monóxido de carbono ele tem uma propriedade interessante porque ele se liga fortemente à hemoglobina. Então, quando na presença desses três gases aqui, ó, oxigênio, gás carbônico e o monóxido de carbono, o CO, a hemoglobina ela vai pegar o monóxido de carbono, tá? Ela prefere o monóxido de carbono, a ligação com ele é mais forte. E aí o que acontece? Aí que ele vai transportar monóxido de carbono pelo nosso corpo. Só que o monóxido de carbono serve para nossa respiração? Não serve. E aí a pessoa ela começa a se asfixiar. O que é asfixiar? Ela começa a faltar oxigenação para ela fazer a respiração celular. E isso vai resultando no quê? Vai resultando numa deficiência de energia, na produção de energia, a pessoa vai se sentindo sonolenta, né? Até chegar ao ponto de desmaiar e morrer por conta de asfixia, por falta de oxigenação. Tá? Esses casos aí de asfixia por monóxido de carbono ocorreram já em vários casos, né? Principalmente em regiões frias, né? Onde as pessoas ligavam o carro no interior das garagens, que eram todas fechadas, para deixar esquentando o motor. Aí eles iam resolver algumas coisas, as crianças, os filhos iam lá para entrar no carro e respiravam aquela fumaça no ambiente fechado. E acabavam morrendo asfixiadas por conta disso. Tá? Trágico, mas serve também como um sinal de alerta para a gente, né, pensar sempre nisso, que o monóxido de carbono é extremamente prejudicial. Esses tempos atrás nós tivemos dois casos que chamaram a atenção aqui no nosso país. Um foi né, de uma família que acabou morrendo no apartamento por conta do monóxido de carbono do aquecimento a gás, né, do chuveiro. Né? Ele não tinha dado a manutenção correta e esse monóxido de carbono começou a vazar para dentro do apartamento. As pessoas inalaram aquele gás, acabaram desmaiando e morreram asfixiadas. E o último caso é um caso de uma família, né, bem carente, em que ela acendeu uma churrasqueira dentro de casa para se aquecer do frio. Né? E o fogo dentro de casa, né, ele acabou consumindo, né, esse carvão, produzindo monóxido de carbono, e a família também morreu asfixiada lá dentro. Tá? Bom, as hemácias, um fato bem importante é que as hemácias em nós mamíferos, elas não possuem núcleo, tá? Então elas são anucleadas. Por isso que elas não podem ser consideradas células verdadeiras, porque não possuem material genético, está sem núcleo. Isso foi uma estratégia
adotada por quê? Porque nos mamíferos, né, a manutenção da temperatura exigia também, né, os mamíferos têm uma exigência, né, metabólica maior, precisa ter um metabolismo mais acelerado, e isso requisitava também um maior consumo de oxigênio. Então, para transportar mais oxigênio no interior das hemácias, é que eles retiraram os núcleos, né? Então, por evolução, esse núcleo tendeu a desaparecer, foi mais adaptado sem núcleo, porque ele conseguia agora transportar a maior quantidade de oxigênio. Tá? Então, isso foi uma característica que trouxe vantagem e por isso ficou. Tá? Mas outros grupos, se a gente considerar o grupo das aves, por exemplo, né, elas têm um sistema circulatório bem semelhante ao nosso, só que as aves possuem hemácias com núcleo. Tá? Então, hemácia sem núcleo é exclusividade para mamíferos. Tá bom? Por elas não terem núcleo, elas têm tempo de duração, né, de vida curto, né, de 120 dias mais ou menos, e elas precisam estar constantemente sendo produzidas novas lá pela medula óssea. E aqui eu coloquei para vocês valores de referência, o quanto de hemácias que tem que ter, tá? Varia de acordo com o sexo. Homens têm um pouquinho mais por conta, né, de hormônio testosterona, que induz a formação de massa muscular em maior, né, volume, e aí precisa de mais oxigenação. Então, ó, homens têm de 4,5 a 6,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico, e mulheres de 4 a 5,6 milhões por milímetro cúbico, tá? Vamos lá, seguindo. Temos agora glóbulos brancos também, né, chamados de leucócitos. Eles fazem parte, então, do nosso sistema imune, nosso sistema de defesa. São responsáveis, então, por proteger o nosso organismo contra, né, o nosso corpo contra organismos agentes externos. Eles, sim, são as únicas, né, dos elementos figurados que são células verdadeiras, porque possui aquele pré-requisito de membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá? Valor de referência para eles, de 5 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico. Tá? Às vezes a pessoa vê um exame de sangue e fala, nossa, eu estou com um leucócito a mais, né? Nossa, deve ser bom, porque então eu devo estar com o meu sistema imune bem forte. Não, né, gente? Se você está com leucócitos a mais, quer dizer que seu corpo precisou produzir isso a mais. Se ele precisou produzir isso a mais, sinal de que você está com algum problema, sinal que você estava com alguma infecção, contaminado com alguma coisa, ou até mesmo um caso de leucemias, né? E aí pode ser que ele produziu esses leucócitos a mais para combater uma infecção que você esteja ali com ela, tá? E esses leucócitos eles podem ser classificados de diferentes tipos, de acordo com as suas funções e características. Temos aí linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Coloquei na foto aqui ao lado a figura de cada um deles para vocês verem como eles apresentam diferenças na morfologia entre eles, né, no formato deles. Tá? Os mais comuns eu deixei marcado aqui, né, em negrito. Tá? Nós temos os casos dos linfócitos, por exemplo, que eles são responsáveis por produzir anticorpos. Então, aquelas infecções virais, né, que necessitam que a gente produza bastante anticorpo para combater essa doença, tá? Então, são esses linfócitos responsáveis por a produção de anticorpos, tá bom? Os monócitos são células grandes, são células, às vezes vocês podem encontrar com o nome de macrófagos, tá? Macro de grande, fago porque faz fagocitose. Então, são células grandes que eles vão fagocitando, vão englobando e digerindo o que eles acharem de corpo estranho por ali, tá? O que eles encontrarem, bactérias que ele encontrou, né, alguma proteína estranha ao seu corpo, são os, né, monócitos que faz. Uma característica legal dos monócitos é que ele tem a capacidade de ir se enfiando no meio dos tecidos aí, né, e passando, sai da corrente sanguínea, entra no sistema linfático, entra no tecido, ele vai se enfiando no meio como se aqueles movimentos ameboides, né? E aí ele vai indo atrás da infecção, tá? Esses são os monócitos. Esse movimento de se deslocar por um local e outro ali chama-se de diapedese, tá? E os neutrófilos, tá? Neutrófilos que também realizam, né, a fagocitose, né? Vão englobando esses corpos estranhos que vão entrando, tá? Eles são os que estão em maior quantidade, só que eles não saem se movimentando por aí. Eles ficam aí na corrente sanguínea, tá? Combatem principalmente vírus, né, e bactérias, né? Infecções bacterianas em geral.
você está com alguma infecção bacteriana em algum local aí, uma unha encravada, essas coisas, muitos são os neutrófilos que são responsáveis por não deixar eles acessarem a corrente sanguínea, tá? E espalhar pelo corpo. Bom, seguindo aí, senão a gente fica muito extensa a aula. O próximo que a gente vai falar são os elementos, dos elementos figurados, são as plaquetas. As plaquetas, elas piores ainda, né? Pior do que, né, a hemácia, que não pode ser considerada, né, uma célula porque não tem núcleo. As plaquetas, né, elas estão mais distantes ainda de ser células do que as hemácias. Por quê? Porque as plaquetas, elas são fragmentos de células. Na verdade, elas são fragmentos da membrana plasmática das células, tá? Elas podem ser conhecidas também como trombócitos. Elas ficam circulando ali, né, junto com o sangue, e quando precisa se fazer a coagulação sanguínea, essas plaquetas, elas começam a se aderir, né, no local onde vai fazer essa coagulação ou cicatrização, e elas disparam uma síntese, né, enzimática ali de produção, que vai culminar com a produção de fibrinas, fibrinogênio que transforma em fibrinas, né, formando essas fibras. E aí essas plaquetas, elas vão se aderindo, né, nessas fibrinas e formando um coágulo, tá? Então, a responsabilidade das plaquetas é fazer essa coagulação do sangue. O valor de referência que eu passei aqui, ó, né, é de 150 a 450 mil por milímetros cúbicos. Tudo bem? Então, elas servem justamente para fazer a cicatrização. A deficiência de plaquetas leva a uma deficiência também na cicatrização, tá? Então, tem até doenças genéticas aí que a gente vai falar, né, sobre essas doenças genéticas, que elas, né, são responsáveis por uma falha na cicatrização, tá? Então, uma deficiência nessa produção de plaquetas. Seguindo, falando agora sobre plasma sanguíneo, tá? Então, o plasma sanguíneo representa 55% do volume do sangue, tá? 45% era de elementos figurados, 55% é de plasma. Desse 55% do volume aí, 90% dele, né, do plasma, ele é constituído por água. Então, tem muito mais água do que qualquer outra coisa. Dos outros 10% tem o quê? Aí tem o que o sangue transporta, anticorpos, excretas, glicose, né, os nutrientes, sais minerais, vitaminas, hormônios, proteínas, gases, tá? E fatores de coagulação, né, que vão ajudar a coagulação sanguínea. Então, ele transporta todas essas substâncias que são dissolvidas em água, tá? E a água em si. E ela também tem a função, né, de fazer a regulação térmica, tá? Então, a água presente dentro dele ali, ela que também vai ser eliminada para ajudar a baixar a temperatura do nosso corpo. Continuando. Vocês viram, tem várias coisas, o pessoal falando de tratar as pessoas doentes com plasma sanguíneo, por quê? Porque no plasma é onde estão os anticorpos, tá? Bom, agora nós temos que falar sobre tipos de sangue. Né? Aqui eu não vou entrar em detalhes com vocês para falar sobre detalhes genéticos, né? O que determina cada tipo de sangue geneticamente. Eu vou falar a grosso modo para vocês entenderem, porque quando a gente chegar no assunto de genética, aí sim nós vamos ver em detalhes como é o mecanismo genético, né, dessa característica de tipos de sangue. Gente, os tipos de sangue, eles são determinados por fatores genéticos, né, como eu falei para vocês. E a gente vai estudar aqui dois fatores, né, que determinam tipos de sangue, que são os mais conhecidos aí, né, que se utiliza, por exemplo, para ver a tipagem sanguínea de uma pessoa que vai doar sangue para outra. Esses dois fatores, esses dois genes, é o gene do sistema ABO e o gene do fator RH, tá? O gene do sistema ABO, ele determina para a gente a produção de dois aglutinogênios, tá? Então, esse gene, ele fala, eu vou produzir um aglutinogênio do tipo A e um aglutinogênio do tipo B, tá? Então, a pessoa, ela tem a opção de ter a produção de um aglutinogênio A, B ou não produzir. Então, se a pessoa, ela tem, acompanhe comigo aqui, ó, se ela tem sangue do tipo A, tá? Quer dizer que esse gene dela determinou que ela produza um aglutinogênio do tipo A, tá? Então, se a pessoa é tipo A, é porque ela tem aglutinogênio A. Se a pessoa tem sangue B, quer dizer que ela só produz o aglutinogênio
B. Tá? Olha que fácil até aí. Agora, se a pessoa ela tem sangue do tipo AB, quer dizer que ela produz tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B, tá? Os dois. E se a pessoa é do tipo O, quer dizer que ela não produz nenhum aglutinogênio, certo? Então são essas 4 opções de tipos sanguíneos em relação ao sistema ABO que nós temos. E o fator RH? O fator RH é um outro gene que determina a produção de uma proteína chamada de proteína D, tá? Se a pessoa ela tem um sangue positivo, é porque essa pessoa produz a proteína D. Agora, se ela tem um sangue negativo, quer dizer que essa pessoa não produz a proteína D, tá? Então, no sangue dessa pessoa, nas hemácias dessa pessoa, não vão estar a proteína D sendo produzida. E no positivo tem a proteína D. Tudo bem? Então, vamos ver certinho, né? Vamos falar um pouquinho mais para vocês, né, tirarem as dúvidas de vocês a respeito disso. Primeiro, vamos lá. Então, dependendo do tipo sanguíneo que uma pessoa tem, isso impede que ela possa receber sangue de outra ou que ela possa doar sangue para outra. Então, para saber se você pode ou não receber sangue, se você pode ou não doar sangue para uma pessoa, nós temos que ver a compatibilidade do tipo sanguíneo, tá? E deixa eu ler essa frase aqui para vocês, ó. Quando o sangue não é compatível, tá? Quer dizer que o aglutinogênio estranho, ele vai ser reconhecido pelo corpo da pessoa, tá? Que recebeu o sangue, e ele começa a produzir aglutininas para combater esse sangue. O que são as aglutininas? Nesse caso são os anticorpos. Então, se entrou um sangue, né, que não corresponde com o seu, é incompatível com o seu corpo vai começar a produzir aglutininas, né, que são anticorpos, para combater esse sangue. E quando ele combate esse sangue, o que ele faz? Ele começa a aglutinar, ele forma coágulos, grânulos, tá? E aí isso acaba tampando, né, a circulação sanguínea, interrompendo, e aí a pessoa pode, inclusive, morrer por conta disso, tá? Deixa eu mostrar então aqui para vocês com detalhes o que eu quis dizer com tudo isso. Se a pessoa ela é do grupo sanguíneo A, tá? Então ela tem o sangue do tipo A. Significa dizer que as hemácias dela, elas vão ter aqui, ó, por fora, o aglutinogênio A, tá? Então olha só, o aglutinogênio A eu representei aqui pelas essas bolinhas lilás aqui, tá? Se a pessoa ela é do grupo B, significa que nas hemácias dela, por fora, ela vai ter o aglutinogênio B. Se a pessoa é do grupo AB, significa que por fora das hemácias dele, ele vai ter tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Certo? Então ele tem os dois. E se a pessoa é do grupo sanguíneo O, ela não tem nenhum aglutinogênio por fora dela. Agora vamos pensar o seguinte, né? Se a pessoa do tipo A, ela tem aglutinogênios A, então o anticorpo que ela vai ter que produzir é para combater quem? Ela tem que ser para combater o B, tá? Por quê? Porque se ela produzir um anticorpo anti-A, que combate o A, ela combate o próprio sangue dela, tá? E isso não pode acontecer. Então ela tem que garantir que o quê? Que nenhum B vai entrar em contato com ela. Então por isso que ela produz um anticorpo anti-B. Já o grupo sanguíneo B, ele vai produzir que anticorpo? Então ele tem aglutinogênio B, então ele tem que produzir um anti-A. Tá? Então ele tem que produzir um anticorpo que combata o corpo estranho, que seria o A. E o anticorpo que tem, e o grupo AB, que tem os dois aglutinogênios, ele não pode produzir anticorpos. Se ele produzir um anticorpo anti-A, o sangue dele tem A, então vai combater o sangue dele. Se ele produzir anti-B, o sangue dele também tem B, tá? E vai também combater o sangue dele. Então ele não pode ter nenhum anticorpo sendo produzido para esse caso aqui. E o grupo sanguíneo O? O grupo sanguíneo O não tem nenhum aglutinogênio. Ele vai poder entrar em contato com algum aglutinogênio? Não,
Porque qualquer um que entrar para ele aqui vai ser estranho. Se entrar o A em contato com ele, ele vai ter que combater. Se entrar o B, ele vai ter que combater. Então, ele produz quem? Os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Tá? Sabendo disso, então, a gente consegue determinar quem pode doar sangue para quem, né? Então, aqui, ó, o grupo A, tá? Ele tem aglutinogênio A e ele produz anti-B. Ele pode doar sangue para B? Se ele doar sangue para B, tá? Ele entra em contato aqui, ó, e ele tem o B, ele tem anti-A. O anti-A reconhece o A desse aqui, tenta combater ele e aglutina o sangue. Então não pode doar para B. O A pode doar para AB, tá? O AB tem produção de algum anticorpo? Não. Então não vai reconhecer nenhum estranho a ele, portanto, ele pode doar para AB, tá? E o A pode doar para o grupo O? Não. Por quê? Porque olha aqui, ó, no grupo O, ele tem um anti-A, tá? E aí esse anti-A reconhece esse A e ataca esse sangue. Então o A pode doar para quem? Pode doar para ele mesmo, para A, e pode doar para AB. O B, você tem que fazer um raciocínio idêntico, tá? Pode doar para A? Não, porque A tem anti-B. O B pode doar para, né, AB? Pode, porque a AB não tem nenhum anticorpo. E o B pode doar para O? Não, porque o O tem anti-B. E agora o AB? Olha só, o AB pode doar para A? Né? Aqui tem A, aqui também tem A. Ah, então pode. Não, não pode. Por quê? Porque um AB, ele também tem B, ó. Tá? Ele tem aqui, ó, B. E o A, o sangue do tipo A tem o quê? Tem anticorpos anti-B. Então, se o AB doar sangue para o A, esse anti-B vai atacar esse Bzinho aqui, tá? E vai aglutinar. Então, não pode. O AB pode doar para o B? Também não pode, tá? Por quê? Porque o grupo B, ele possui anti-A. E o grupo AB possui A, tá? Então, não pode. O AB pode doar para ele mesmo? Pode, porque ele mesmo, né, não tem anticorpo. E o AB pode doar para o grupo O? Putz, aí é pior ainda, né? O O ele tem anti-A e anti-B. Reconhece totalmente, né, essas duas aglutinogênios, ataca e aglutina. Tá? Então não pode. O grupo AB só pode doar para ele mesmo. Tá? E o grupo O? Para quem que ele pode doar? O grupo O não tem nenhum aglutinogênio aqui, ó. Ele pode doar para A? Pode, tá? Porque ele não tem nenhum aglutinogênio. Ah, ele tem anti-B aqui, ó, né? Mas ele não tem o aglutinogênio B aqui nele, então ele pode ser doado para ele. O O pode doar para o AB? Também pode, tá? Porque ele, como ele não tem nenhum aglutinogênio, não importa se ele vai ter anti-A ou anti-B aqui. Ele pode doar para o AB? Pode também, porque como ele não tem nenhum, tá? E aqui também não tem um anticorpo, é tranquilo. E o O pode doar para ele mesmo? Pode também, tá? Então, olha só que coisa bacana. O O, ele pode doar para todo mundo, tá? Para o A, para o B, para o AB e para o O. Então, a gente fala que o grupo O, ele é um sangue universal, porque a gente chama ele de doador universal, porque ele doa para todo mundo, tá? Já o grupo AB, olha só, ele recebe sangue de A, de B, de AB e de O. Então, ele recebe de todo mundo. Então, a gente chama o grupo AB de receptor universal. Tá bom? Grupo O, doador universal. Grupo AB, receptor universal. Tudo bem? Aqui é só para mostrar para vocês como que fica uma tipagem sanguínea quando a gente faz isso, tá? A gente pinga uma gotinha de sangue numa lâmina e aí a gente pinga uma solução de soro, tá? Contendo anticorpos. Se não aglutinar, ele fica com esse aspecto. Se ele aglutinar, ele forma isso aqui, ó, vários carocinhos, grânulos, tá? Aglutinado. Tudo bem? Então, não aglutinado, aglutinado, tá? Aqui ele reconheceu a proteína, né, o anticorpo reconheceu o aglutinogênio, aqui não reconheceu. Então, olha só, o exemplo aqui, 4 exemplos, tá? Vamos rapidinho para não ficar muito extenso. A Cláudia, eu pinguei o soro anti-A aqui e o anti-B aqui. Então, primeiro, né, pinguei uma gotinha de sangue dela aqui, uma gotinha de sangue dela aqui.
Aí eu joguei anti-A aqui e anti-B nesse, tá? Misturei aqui, não aglutinou. Se não aglutinou, quer dizer o quê? Que no sangue dela não tinha o aglutinogênio A, porque eu pinguei o soro anti-A e ele não reconheceu. Então não tem aglutinogênio A. E eu peguei soro anti-B nesse aqui. E o anti-B não reconheceu nenhum B e ficou assim desse jeito. Então ele não tem A e não tem B. Qual é o tipo sanguíneo da Cláudia, então, que não tem A e não tem B? Tipo O, tá? Agora, olha essa aqui, ó, da Alessandra. Da Alessandra, eu pus anti-A e aglutinou. Quer dizer que ele reconheceu, né, um aglutinogênio A aqui. E no B? No B não. Quer dizer que não tem B aqui. Então, qual tipo sanguíneo é que tem A e não tem B? A Alessandra tem o sangue do tipo A. A Luciane, então, não tem A e tem B. Então, a Luciane ela é do tipo B. E a Milena, ela tem tanto A quanto B, tá? Porque reconheceu e aglutinou em A, reconheceu e aglutinou em B. Então, a Milena, ela é AB, certo? Partindo, então, para o próximo, né? Fator RH, né? Para a gente ir caminhando para o final da aula. O fator RH é uma outra proteína, né? Lá em sistema BO era uma glicoproteína, agora aqui é uma proteína mesmo. Então essa proteína ela fica por fora também das hemácias, tá? É uma outra proteína. E essa chama-se proteína D, tá? Quando se tem a proteína D, né? Ela dá positivo. Então eu falo aqui tem RH positivo. E se não tiver a proteína D, a gente fala que é um RH negativo, tá bom? Isso, né, chama-se RH porque o experimento que descobriu esse fator foi feito com um macaco da espécie Rhesus, tá? Então pegou RH em homenagem a Rhesus. Eles tiraram o sangue do macaco e injetaram no coelho, tá? E aí o que aconteceu? Uma pequena amostra do sangue do macaco no coelho fez com que o coelho começasse a produzir, né, anticorpos contra o sangue do macaco. E aí eles viram que esses anticorpos combatiam essa proteína D, tá? O que eles fizeram? Eles isolaram, então, esses anticorpos, né? Tiraram o sangue do coelho, isolaram o soro contendo esses anticorpos anti-proteína D, tá? E aí eles utilizam isso para fazer a tipagem sanguínea em nós, tá? Como que nós fizemos isso? Faz igual a gente fez no anterior. Uma gotinha de sangue aqui, uma gotinha de sangue aqui. Nossa, tá? Aí pega esse soro e pinga, né, na primeira e na segunda gotinha. Se pingar, né, o soro aqui, ó, e causar uma reação de aglutinação, quer dizer o quê? Que reconheceu a proteína D nesse sangue, então ele é positivo. Se pingar o soro anti-D e não fizer a reação de aglutinação, quer dizer que não tinha, né, nesse sangue aqui, não tinha proteína D, então é negativo, tá? É isso que quer dizer o fator positivo e o negativo. Juntando tudo isso, o que nós temos? Uma tipagem sanguínea completa do sistema ABO e fator RH, tá? Olha aqui os exemplos de todos os tipos sanguíneos, então. Quando a gente pinga, então para fazer esse teste, nós pingamos 3 gotinhas de sangue, tá? Na lâmina. Então, vamos lá, a gente pega, né, uma pessoa, fura o dedinho dela, né? Tem que furar o dedo, né? Ou você acha que é uma fada que vem com a varinha de condão e tira 3 gotinhas de sangue da pessoa. Não. A gente pega um serrote, né, e serra a mão da pessoa e tira 3 gotas de sangue. Brincadeira, é um furinho com uma agulhinha, né? Tira 3 gotinhas de sangue aqui. E aí a gente põe assim, ó, uma gotinha do anti-A na primeira gota de sangue, uma gotinha do anti-B na segunda gotinha de sangue e uma gotinha do anti-D na terceira gotinha de sangue, tá? Isso foi feito para todos esses indivíduos aqui que foram testados. Vamos analisar os resultados. Se eu pinguei anti-A na primeira gota de sangue e aglutinou, quer dizer que essa pessoa tinha o A. Pinguei o anti-B nessa gota de sangue e não reconheceu, a pessoa não tem B. Então, qual fator do sistema BO ela tem? Ela tem sangue do tipo A, porque tem A e não tem B. Tá? E agora a gente vai testar o RH. A gente pinga uma gota anti-D aqui. Se o anticorpo anti-D aglutinou, é porque ele reconheceu uma proteína D aqui nesse sangue. Quer dizer que a pessoa ela tinha fator RH. Portanto,
o sangue dela vai ser o quê? A positivo. Tudo bem? Vamos indo mais rápido agora então para ver se vocês entenderam. Pinguei anti-A aqui, aglutinou, tem A. Pinguei anti-B aqui, não aglutinou, não tem B. Pinguei anti-D aqui, não aglutinou, não tem fator RH. Então ela é A negativo. Pinguei aqui anti-A, não aglutinou, não tem A. Pinguei anti-B, aglutinou, tem B. Pinguei anti-D, aglutinou, é positivo. Então é B positivo. Tá? E esse aqui não tem A, tem B, não tem fator RH, B negativo. Não tem A, não tem B e tem fator RH, portanto, O positivo. Não tem A, não tem B, não tem fator RH, O negativo. Tem A, tem B, tem fator RH, AB positivo. Tem A, tem B e não tem fator RH, AB negativo. Tá bom? Então, essa é a combinação, né? Esses são os exames de genotipagem para sangue, né? De genotipagem de sangue, que nós temos. Tudo bem? Daqui vocês conseguem, então, tirar suas conclusões de quem pode doar para quem, tá? A pode doar para A e para AB, né? B pode doar para B e para AB, AB só pode doar para AB, O pode doar para todo mundo. E o fator RH? Positivo doa só para positivo e negativo doa para positivo e negativo, tá? Então, qual seria o doador, o legítimo doador universal e o legítimo receptor universal? Quem pode receber sangue de todo mundo aqui, que é o receptor universal, e quem pode doar sangue para todo mundo daqui, que é o doador universal? Pensa aí, gente. Quem pode doar sangue para todo mundo é aquele que não tem nenhum fator. E quem é o que não tem nenhum fator? O negativo, tá? Ele pode doar sangue para todo mundo. Então, ele é o doador universal, tá? Ele pode doar para todos. Só que ele pode receber de todos? Não. Só de quem ele recebe? Só dele mesmo, tá? Então, ele só pode receber de outro O negativo. Ele ajuda todo mundo, mas ele só pode ser ajudado por outro O negativo, tá? E o sangue que pode receber de todo mundo é aquele que tem todos os fatores, que não vai produzir nenhum anticorpo. Então é o AB positivo, tá? O AB positivo é o sangue que pode receber de todo mundo, portanto ele é o legítimo receptor universal. Tudo bem? E ele só doa para ele mesmo, só pode doar, né, sangue para outra AB positivo. Ok? Entendidos? Então, tá bom. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela que resume, né, de quem doa e quem recebe de quem, tá? A positivo doa para pode doar para A positivo e AB positivo, tá? E pode receber de A positivo, A negativo, O negativo, tá? E assim por diante. A gente leva em consideração tanto o sistema ABO quanto o fator RH, tá? Então, ó, positivo só doa para positivo e ele recebe de positivo e de negativo. Os negativos, ele pode doar para positivo e para negativo, só que só recebe de negativo. Tá? Por isso que vocês vão ver essas diferenças aqui. Tudo bem, gente? Ó, AB positivo, ele recebe de todos e O negativo doa para todos. Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Deixo aqui um recadinho para vocês no final, a importância de doar sangue. Né? Em junho costumamos falar sobre o Junho Vermelho, né? Que intensifica-se a campanha de doação de sangue. Não quer dizer que você vai doar sangue só em junho, né? Pode doar a cada 3 meses, em qualquer época, né, do ano aí, tá? Mas é aqui que começar a campanha de divulgação. Importantíssimo doar sangue. Beleza, minha gente? Espero que tenham entendido essa aula. Aguardo vocês em uma próxima. Até mais.